Olá, amigos. Estamos de volta com o Momento Político. Hoje, batendo um papo com o prefeito de Pirenópolis, o grande Nivaldo, literalmente, o homem é alto. Nivaldo Melo, ele é do PSDB, vai contar aqui pra gente o que ele está aprontando lá naquela cidade, que está um brinco. Ele vai falar sobre sua gestão e também bater um papo aí sobre política, como é que ele está vendo o cenário. Convido você a nos acompanhar em nossas redes sociais e conto sempre com a sua audiência. Nivaldo, muito obrigado aí, a gentileza de comparecer aqui em nossos estúdios para bater esse papo e falar um pouco da sua cidade. Seja bem-vindo. Olha, é uma alegria estar aqui com você, o Wilson, Silvestre, né? Porque você tem aí gente que te conhece por Silvestre, outro por Wilsinho, por Wilson. No hoje, esse meio de comunicação que alcança, né, Goiás, Brasília, o Brasil e o mundo, através das redes sociais, é fundamental você estar aberto para dialogar. Então, para aquela pessoa que ainda não me conhece, meu nome é Nivaldo Melo, sou prefeito de Pirenópolis, estou no meu 4º mandato de prefeito, e estar prefeito de uma cidade onde a maioria das pessoas busca o seu lazer, o seu momento, né, de confraternização com os amigos, familiares, é muito gratificante. Onde você vai passear, eu trabalho todos os dias. Então é uma cidade que inspira cultura, beleza, natureza, é uma cidade muito religiosa, é uma cidade que tem um povo hospitaleiro, é uma cidade que tem esse encantamento pelas nossas raízes, pelas nossas festividades. E enquanto gestor, sou nascido lá, tenho a paixão por todas as festividades, por tudo que acontece ali, mas a minha responsabilidade é grande de ter que carregar, né, aquilo que os nossos antepassados, os nossos avós, bisavós, tataravós, preservaram com tanto amor e tanto carinho. Então a gente tem que ter esse cuidado com a cultura, com a história, com a arquitetura, com a gastronomia, com o meio ambiente. É um conjunto de ações que fica na responsabilidade de uma equipe. E graças a Deus eu tenho uma equipe maravilhosa, uma equipe que me ajuda, ninguém faz nada sozinho, então a gente tem um corpo aí de 5 secretários, a minha prefeitura é bem enxuta, para facilitar. Falo que muita cabeça, às vezes em certos momentos, você acaba criando certas dificuldades. E ali eu tenho um time, o meu secretário de saúde é o Dr. Richan Ramida, está comigo há 13 anos como secretário de saúde daquele município. Hoje ele é o presidente nacional do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, e lá ele carrega a Secretaria de Saúde, Bem-Estar Social e Esporte. Por que essa junção? A Secretaria de Saúde, ela tem que cuidar do bem-estar das pessoas. E às vezes, em alguns momentos, a pessoa não está precisando, não é de medicamento, é de uma cesta básica, é de um acolhimento. Então já faz essa facilidade. Tem todo um alcance social de rede de proteção social. Exatamente. Humanizado, um atendimento humanizado. E a Secretaria de Esporte com atividades que também faz parte da saúde. Então é um conjunto de ações. O secretário Renato, que cuida da educação e da cultura, que são hoje 17 escolas, praticamente 3.000 alunos, 400 servidores que compõem ali a secretaria. O secretário César, que é secretário de Meio Ambiente, Obras, Mobilidade, Infraestrutura, Agricultura, que compõe uma secretaria estruturada. A secretária escolástica, que cuida do planejamento, gestão e economia. A secretária Helga cuida da Secretaria de Turismo, que é a nossa indústria, né, que é o foco, vamos dizer assim, principal da cidade hoje, onde tem a geração de emprego, de renda, de oportunidade, porque o turismo ele não é só pousada e meio de hospedagem. O turismo ele tem uma cadeia de mais de 50 segmentos que gera oportunidade da pessoa melhorar a sua oficina mecânica, melhorar o seu supermercado, a sua panificadora, a sua borracharia, porque às vezes você está num hotel bacana, mas furou o pneu, o borracheiro é muito importante. Então a gente tem que ter todo esse conjunto de serviço para ofertar para aquela pessoa que busca a nossa cidade. Uma cidade que está muito bem posicionada, ela está a 120 quilômetros de Goiânia, da capital, e 150 quilômetros de Brasília,
que é a capital nossa. Então, de qualquer parte do Brasil e do mundo que as pessoas procuram visitar Pirenópolis, você tem aeroporto, em Goiânia tem aeroporto, em Brasília, então fica fácil de chegar, o acesso é muito fácil. Então, isso tudo facilita essa indústria que gera milhares de empregos e oportunidade para o morador, para aquela pessoa que gosta, que acredita na nossa cidade. Nivaldo, como é que Pirenópolis, assim como a cidade de Goiás, que é a antiga capital da província de Goiás, são cidades tombadas, patrimônio histórico. Qual é a dificuldade, o maior desafio para preservar uma cidade tombada? Olha, eu vejo isso não, às vezes, como um desafio. Eu vejo isso como uma oportunidade. E quando você lida com moradores, e aquele que não é nascido em Pirenópolis, que adquiriu uma casa no sítio histórico, ele já adquiriu porque ele tem uma paixão pelaquela arquitetura, pela cidade, na cidade de Goiás também. Então, isso facilita. Eu falo que esse pessoal, eles são colaboradores do administrador, porque eles são guardiões da história, da cultura, da tradição e da preservação. Então, eles fazem ajudar a gente a preservar esse sítio histórico. Temos a parceria com o IPHAN, que tem o seu escritório local, hoje comandado pela a nossa diretora lá, Elisa, que cuida muito bem, que nos ajuda, é nossa parceira, para poder cuidar desse patrimônio, que a responsabilidade nossa, como eu já disse aqui, é grande, porque a gente tem 300 anos praticamente de história. Então, nós temos que preservar aquilo que os nossos antepassados trouxeram até os dias de hoje. Então, a nossa responsabilidade é passar para as próximas gerações com a mesma qualidade, se possível, um pouco melhor. Bom, Pirenópolis não é só turismo. Obviamente, é um município grande. Ele tem, por exemplo, uma atividade do agronegócio, principalmente na pecuária, e tem desafios, estradas vicinais para poder ser mantidas, tem distritos que ficam distantes. Como é que é a manutenção dessas escolas, desses distritos e também da mobilidade, principalmente para quem leva insumo e para quem traz produção para os grandes centros? Olha, como você disse, o desafio é gostoso, porque quando você faz com amor, as coisas ficam mais leves, mais fácil. E quando você tem uma boa equipe que te ajuda, é comprometida para a entrega, isso nos ajuda muito a fazer aquilo que a gente gosta. Nós temos um município povoado que está praticamente a 50 quilômetros para o sul do município e 40 para o norte. Então, a gente divide aí com Jaraguá, com Goianésia, Vila Propício, Corumbá, Cocalzinho, Abadiânia, Anápolis, Petrolina e São Francisco. Então, a gente tem uma área de praticamente 2.300 quilômetros quadrados. Nós temos 17 escolas. A prioridade de manutenção de estrada é nas linhas de transporte escolares, porque a gente tem que buscar as nossas crianças, dar condições desses meninos sair da sua casa, porque o homem do campo está lá na fazenda produzindo o nosso alimento, tirando leite. Ele tem que saber que o filho vai e volta com segurança, colocando pontes, mata-burros, para que o transporte passe mais rápido. Consequentemente, quem produz soja, leite, e bananas e outras produções que tem dentro do município, também possa fazer a escoação do seu produto. A gente tem parte dessas estradas feita pelo equipamento da prefeitura e parte a gente faz locação de equipamentos que a gente contrata, vai lá e executa, que fica até mais barato do que você ter o seu próprio equipamento, porque você não precisa de ter um número de efetivo maior, você contrata por 1 mês, 2 meses, 3 meses, fez a execução, você não tem manutenção de equipamento, você não tem que ter o funcionário efetivo ali para ficar o ano todo recebendo dentro da estrutura da prefeitura. E temos também muitos atrativos turísticos, de cachoeiras, de pousadas, restaurantes que estão esparramados pelo território. E o turista hoje ele busca muito esse turismo, a nova maneira de fazer, viver a experiência. Contato com a natureza mais próximo. Natureza. Então a gente tem esses desafios, como você mesmo disse, o nosso município ele tem um relevo mais montanhoso ali perto da cidade, na direção da BR-153.
divisa com São Francisco, Petrolina. A gente tem uma área mais plana, onde produz soja e outros produtos, banana, que é na região da Serra do Misael, Macaco, Forquilha, Taboca, Degredo. Então, o município ele é muito grande, mas a gente consegue, né, com parcerias, você consegue fazer essas entregas. Parcerias com parlamentares, parceria com senadores, que doa máquinas, recursos para que você compre mata-burros, que você faça pontes. Nós já fizemos, nas nossas gestões, nós já conseguimos fazer 67 pontes. Só o ano passado a gente entregou mais de 100 mata-burros, esse ano a gente já entregou uma remessa acho que de 20. Aliás, um detalhe, Pirenópolis, o município, ele tem muitas águas, veios, e principalmente por ter declives. Então, o que mais tem lá é essa demanda por pontes, né? Porque Sim. Poderia ser considerado o município das águas, porque o que tem de veios de águas ali, todo lugar que você anda no município, já tive a oportunidade de andar algumas vezes por lá. Realmente, eu imagino que é muita ponte. É desafiador. Eu ando de bicicleta e eu gosto, às vezes, de pedalar nessas estradas, desses locais, para fazer bem para a saúde e para a gente ver de perto como é que está a situação. Em 2021, teve uma enchente lá na Lagolândia, que destruiu parte, né, do distrito, que tem a história da Santa Dica e tal. Naquele momento, rodou entre pontes pequenas. Aliás, um amigo meu, o Antônio José de Moura, escreveu o livro Santa Dica. Sim. Baseado na... Então, naquela época, ali rodou entre pequenas pontes, médias e grandes pontes, foram 22 pontes que rodaram. E a gente já, graças a Deus, a gente conseguiu, esse desafio a gente conseguiu já resolver, construir e entregar para aquelas pessoas que transitam, né, várias regiões, como a região de Dois Irmãos, região lá da Capela do Rio do Peixe, povoado onde nasceu Zezé de Camargo. Fizemos ponte no Mata-Mata, no Confisco, que é os nomes das águas. Então, são muitos riachos, rios, córregos. Isso é uma riqueza. Então, onde aumenta, que eu já disse, aumenta a nossa responsabilidade com essa preservação ambiental. Às vezes, em alguns momentos, a gente tem que remover uma árvore aqui, outra ali. Então, a determinação que eu tenho com o secretário é o seguinte: você tirou uma árvore, você tem que plantar 100 árvores. Você vai plantar ou você vai doar para o fazendeiro, para reflorestar uma nascente, enfim. Então, para a gente ter saber que realmente você está preservando e preservar o cerrado. Porque o cerrado ele é a caixa d'água, vamos dizer, não é só do Brasil, é a caixa d'água da América do Sul toda. Então, quando o cerrado... Ele abastece as duas bacias, norte e sul. Exatamente. Tá? Do Prata e do São Francisco, né? Então, ali é a comunheira de água. Então, na Serra dos Pirineus. E a gente tem procurado fazer esse trabalho, e o nosso secretário ele é muito atuante nessa questão ambiental. É um advogado, ele conhece bem da legislação, facilita. Eu dei uma missão para ele, a gente conseguiu fechar há praticamente 3 anos o lixão da cidade. Então, a cidade de Pirenópolis é uma cidade que não tem aterro sanitário, não tem lixão. E aí, conta, como é que... Porque a gente tem um problema em Goiânia, problema do lixão. Como é que você resolveu lá? Nós fizemos, não do jeito que eu gostaria. Você tem um aterro? Não, do jeito que eu gostaria. Eu fui à Itália para ver lá como eles fazem a transformação do lixo em energia, que eu acho que é o caminho mais correto, porque ideal. Porque lixo é dinheiro. Né? Então, as pessoas, às vezes, é um produto que você acaba... Você transforma em adubo, e energia. Você tem condições de fazer, tem tecnologia para isso. Mas a gente não conseguiu trazer, o que a gente fez? A gente fez parceria com a iniciativa privada, construímos um transbordo, todo o lixo da cidade, hoje ele é pesado, e é colocado aquilo que a Catapiri, que é a cooperativa que nós criamos, não consegue reciclar. A gente tem um caminhão que entregamos para a Catapiri, somos parceiros dele. Todos os eventos que acontecem na cidade, quem vai fazer o evento, o poder público ou a iniciativa privada, a gente pede para contratar como contrapartida ambiental dos projetos
a Catapiry para ajudar os catadores e fomentar a renda desse pessoal. E hoje, assim, o lixo é pesado e é deslocado aqui para perto de Goiânia, né, em Anicuns. A gente manda para o aterro controlado, da Lixo Zero. Então, eles têm todo o licenciamento. Então, a gente faz, é um pouco pesado para o município, porque tem o deslocamento. Haja vista a distância, sim, inclusive. Tem o deslocamento com o transporte, mas mesmo assim, se eu estivesse mantendo o aterro lá, o lixão, eu gastaria praticamente o mesmo tanto e estaria contaminando o lençol freático e também com relação à saúde pública, né? Ser tratado do lixo é entregar uma saúde pública melhor para a nossa população. Então, a gente tem feito esse trabalho, o secretário ele assumiu esse desafio e conseguiu fazer a entrega, fazer a revisão do plano diretor para poder dar o ordenamento, poder o gestor ter condições de fazer o planejamento. Depois de 10 anos, a gente conseguiu aprovar na Câmara para poder a gente ir conseguindo fazer principalmente a preservação daquilo que é mais sagrado, que é o centro histórico, que é o presépio da cidade. Então, você criar e caminhar para, num curto espaço de tempo, a gente já contratou uma empresa, está fazendo estudo para poder pensar a possibilidade de fechar parcialmente o centro histórico em alguns momentos, para que as pessoas possam contemplar a Igreja da Matriz, a Igreja do Bonfim, a Igreja Nossa Senhora do Carmo, poder contemplar os casarios, andar com mais tranquilidade nas ruas. Quem conhece Paraty sabe o quanto é gostoso você andar ali sem preocupar com o carro. Então, a gente está fazendo esse trabalho que eu acredito que isso... Vai ter um perímetro onde não... Vai ser fechado parcial. Quem é morador tem o seu voucher para poder entrar, né? Então, isso aí a gente vai estar discutindo isso com... Até para não... Porque o movimento de muito carro acaba comprometendo a estrutura. Dos casarios, enfim. Exatamente. Então, esse é o trabalho que o secretário tem feito, o secretário de Meio Ambiente, para poder deixar um legado e preservar aquilo que foi preservado, que Pirenópolis sempre teve essa influência econômica, cultural, política no estado de Goiás. Nos anos 1930 até 1970, 80, Pirenópolis ficou um pouco esquecido, né? A gente falava que estava meio no ostracismo. O povo ficou meio chateado que Anápolis estava desenvolvendo, Goianésia, porque o Otávio Lage virou governador, a BR-153 chegou, Brasília. Então, aquele momento que parece que ficou do lado, mas aquilo ali era Deus guardando. Se a pista passasse em Pirenópolis, a gente não tinha mais casas. Não. Teria sido todo destruído. Então, foi um momento de preservação que hoje é a joia da coroa, que é aquele centro histórico maravilhoso, cortando ali no Rio das Almas, né, que é a alma da cidade. Então, a gente tem trabalhado muito com a Saneago, para a Saneago avançar na questão do esgoto, para preservar aquilo que é mais sagrado, que é a vida através da água. Bom, para encerrar esse bloco administrativo e a gente entrar no político, como é uma cidade turística, obviamente você deve estar se preparando para receber um fluxo maior aí nesse final de ano. O que você tem, o que a prefeitura e o prefeito Nivaldo estão preparando para os turistas e também para a população de Pirenópolis? Olha, a cidade ela tem que ser boa para o morador. Para o morador ter aquilo que é mais sagrado, é a paz, a tranquilidade, nós colocamos um vídeo monitoramento na cidade. E hoje, através da inteligência, você consegue buscar uma segurança e as ações pontuais da força policial, da polícia militar, da polícia civil, do corpo de bombeiros e da polícia rodoviária, ser mais cirúrgica ali nas ações. Então, nós somos parceiros da polícia, com um banco de horas, ajudando, para poder dar essa segurança a nós, né, os moradores da cidade, ao morador. E o turista que escolheu o nosso território para poder visitar, ele também saber que ele vai ficar com tranquilidade. Você não quer visitar uma cidade que você não tem segurança.
E a nossa cidade, graças a Deus, ela, desde quando o ex-governador Marconi levou para lá o batalhão de polícia, então ali mudou o patamar, né? Levou também o corpo de bombeiros, né? O batalhão de bombeiros. Então ele mudou o patamar com relação às seguranças, preservando a nossa cidade, o nosso morador, o nosso patrimônio e aquelas pessoas que visitam. Pirenópolis recebe muitas autoridades. Outro dia eu estava num café, de repente chegou o ministro, né? O ministro da Educação, Camilo, estava andando na cidade, de bermuda, bonezinho na cabeça e andando, tudo tranquilo. Então, tem essa tranquilidade das pessoas movimentar dentro da cidade, porque é uma cidade que transmite e existe a segurança. Então, isso é fundamental para quando a pessoa vai fazer a escolha do destino, ele saber que a cidade tem uma boa gastronomia, tem, né, arquitetura, tem uma beleza cênica, presente de Deus, ambiental e, sobretudo, essa questão fundamental que é a preservação da vida das pessoas. Bom, Nivaldo, vamos falar um pouco aí sobre política. Bom, você é do PSDB e, obviamente, não tem como a gente se furtar a falar sobre essa ascensão aí nas pesquisas do ex-governador Marconi Perillo, que muitos o consideravam fora do jogo. Como é que você está vendo essa movimentação do Marconi Perillo aí, que de uma certa forma ele representa um perigo para o candidato oficial Daniel Vilela, haja vista que as pesquisas mostram ele bem próximo de Daniel. Como é que você está vendo essa movimentação do Marconi? Olha, o presidente nacional, né, do PSDB, o ex-governador Marconi Perillo, ele é um líder nato. Ele, desde a juventude, quando ele assumiu a direção, né, do partido que ele trabalhava, que era no PMBB Jovem, aí depois ele virou deputado estadual, deputado federal, governador mais jovem, senador. E quando ele chegou no Senado, ele foi vice-presidente da casa no primeiro ano que ele estava lá no Senado. Conseguiu fazer a eleição do governador Alcides, que para muitas pessoas parecia impossível aquela eleição. E ele é um líder nacional. O Marconi, ele saiu das divisas de Goiás. Então, hoje, ele transcende o nosso estado. E para a pessoa, eu falo muito isso, a pessoa para ocupar um cargo, ele não pode ser menor do que o cargo. O cargo tem que ser menor do que ele. E hoje o Marconi é um líder nacional que tem uma bagagem, ele tem experiência, ele tem serenidade hoje, ele é um homem mais, vamos dizer assim, mais preparado intelectualmente, mais preparado emocionalmente. Ele mesmo, ele costuma dizer, eu amadureci muito. Então, hoje eu vejo isso nele. Então, hoje ele é um homem que está pronto. E o nosso estado de Goiás, hoje, ele precisa de quem tem isso. Ele precisa de ter. As pessoas falam assim, mas o Marconi não tem grandes lideranças com ele. Ele tem a maior liderança com ele, o povo goiano. Porque o povo goiano não esquece dos hospitais que ele fez, não esquece dos programas sociais, não esquece da infraestrutura que ele levou para esse estado e, sobretudo, a modernização do estado. Então, ele foi no momento, naquela virada dos anos 2000, quando ele chegou, o tempo novo chegando, então ele soube fazer essa transição e fez isso muito bem, com uma boa equipe, muito bem articulado. Então, isso tudo é um legado que ninguém esquece. Aquilo que foi feito, já foi feito, mas dá credibilidade para o gestor, porque hoje a gente não dá para experimentar pessoas que não têm capacidade administrativa, quem não tem poder de articulação, porque hoje se você não tiver um poder de articulação fora do meu município, eu não consigo às vezes fazer aquilo que é a demanda do município. E no estado não é diferente. Então hoje o Marconi é um líder nacional que consegue sair do estado de Goiás governador e chegar em Brasília governador. Então ele é um líder que está pronto para voltar e assumir o comando do estado de Goiás. E o que ele mais precisa, ele tem, que é o apoio do povo. Então o Marconi, de Anhanguera a Goiânia, todas as cidades que você for, você vai encontrar obras e benfeitorias que ele fez. Então agora está desenhando um plano de governo que ele vai apresentar naquilo que a gente acredita que o Estado precisa dar mais um salto.
E, na minha concepção, Goiás vai ficar em boas mãos, sabendo que ele estruturou a Polícia Militar, o plano de carreira que a Polícia Militar tem, ele foi feito no governo dele, a estruturação toda. Então, a gente sabe que é um desafio. Todas as eleições é uma batalha, mas a gente sabe que a gente tem um grande guerreiro. O guerreiro que sabe guerrear e um guerreiro que conhece o seu povo, conhece o seu estado. Ele sabe todos os cantos do estado de Goiás e tudo aquilo que precisa. Então, isso é fundamental num gestor. Ele tem poder de fazer a articulação e montar uma boa equipe, porque ninguém governa sozinho. E uma das coisas que eu mais creio num administrador, aquele administrador que vem de baixo, porque ele sai, ele emerge do povo, então ele sabe a necessidade do povo. Um homem que foi criado numa cidade do interior, com o carinho de sua mãe, do seu pai, ensinando ele como deve respeitar. Eu falo muito que lá em Pirenópolis ele fez algumas obras, mas a obra que mais me tocou não foi quando a igreja matriz pegou fogo e ele foi o primeiro a chegar. Foi quando a primeira obra dele foi restaurar o Lar São Vicente de Paula, o asilo da cidade que estava abandonado. Então, nesses gestos, a gente conhece o quanto a pessoa é sensível. Eu já visitei com ele a Santa Casa de Anápolis, a APAI de Anápolis e outras instituições do estado de Goiás. Eu vejo o quanto ele é sensível a essas pessoas que mais precisam da mão do governo. Então, a gente, quando nasce, vem da fazenda, vem da roça, vem do sofrimento, a gente sabe o quanto é importante esse gesto. E ele sabe disso, e hoje, quando a gente vê nele, sobretudo, vontade de querer continuar trabalhando para o povo goiano. O estado que ele ama, o estado que ele gosta de viver. Então, eu tenho certeza que será uma grande luta, uma grande batalha, mas você só alcança objetivos quem tem coragem de guerrear. Quando Davi enfrentou Golias, todo mundo achava que Davi não ganharia aquela luta. Mas por trás daquele menino, com aquela funda, com a pedrinha na mão, ali ele tinha o quê? O poder de Deus. Então, quem tem Deus no coração e caminha junto com o povo, eu tenho certeza que as portas vão se abrir e nós teremos aí, com curto espaço de tempo, o nosso governador de volta, o governador Marconi Perillo. Ivaldo, uma pergunta que a gente sempre faz. Como é que você está vendo esse cenário aí? De um lado, a polarização ela desaparece a partir do momento que Bolsonaro está preso. Embora eu, como jornalista político, eu acredito que o Bolsonaro vai continuar influenciando, porque o bolsonarismo não vai morrer. Ao contrário. Pode surgir aí Ratinho, Caiado, fala-se no Tarcísio, que é o mais provável. Estão convencendo o Tarcísio de enfrentar o Lula, que é aglutinar a direita. Mas o Lula, ele teve uma ascensão, mas zerou. Ele tinha ultrapassado a rejeição, estava positivo, voltou a estaca zero. Ele está empatado entre rejeição e intenção de voto, porque perdeu o protagonismo. Ele não tem Bolsonaro e nem tem o Trump. Eles vão ter que inventar alguma coisa. A rede de essa transferência de renda por decreto, ela gera um problema, porque ao aumentar a inflação, porque isso, óbvio, nós estamos com um déficit monstro. Nós estamos quase chegando a 80%, ultrapassando, está em 82% do PIB. Isso significa o seguinte, o dinheiro está ficando cada vez mais caro, não adianta ele transferir renda, se o cara vai lá comprar, o dinheiro não dá para comprar o que ele precisa. Você acredita, pela sua experiência como homem público, que isso possa ter reflexo na eleição para presidente da República? Olha, Wilson, eu sou um tipo de pessoa que eu gosto muito do equilíbrio. Você vê, vamos falar do mundo. Então a gente tem alguns líderes um pouco, às vezes, vamos dizer assim, desequilibrados em algumas ações.
agressivos às vezes. E na vida da gente, a gente tem aquelas pessoas que ficam igual aquela hiena, né? Os céus, só sabe reclamar. Então, eu sou daquele tipo de pessoa que a gente tem que pegar e trabalhar. Eu vivi, nesse mandato agora, um período com o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro era o meu presidente. Hoje o Lula está lá no governo, ele é o meu presidente. Agora, porque o prefeito, ele não pode dizer que ele é contra o governador ou contra o presidente da República. Então, o poder, ele não pode brigar com o poder. Então, a gente precisa de ter esse equilíbrio e saber tratar cada coisa. No momento da eleição, você vai escolher alguém e fazer a sua escolha de voto para tocar o país. Eu acho que, como você disse, o Tarcísio, eu acho que o Tarcísio, hoje, ele não vai deixar o governo de São Paulo para disputar uma eleição. Então, eu acredito Até porque ele está liderando as pesquisas. E o estado de São Paulo é praticamente 50% do país. O PIB é tão pequeno que pode junta Chile, Argentina e 3, 4 países aí que não dá o PIB de São Paulo. Supera. Então, naquele momento, se ele sai, o cenário em São Paulo fica muito aberto. E se eles fizerem isso, pode também prejudicar a direita. Porque São Paulo vem de uma sequência do Serra, do Alckmin e do último que quis ser candidato a presidente da República, que o Dória, não conseguiu. Então, esses 3 nomes abandonavam o cargo no meio do caminho para disputar a presidência da República. E nenhum deles conseguiu chegar. Então, eu acho que o Tarcísio... outro dia eu estava em Brasília conversando com uma pessoa que é muito próximo dele e falou, olha, eu acho que o Tarcísio é muito difícil ele deixar o estado de São Paulo com aprovação aí de quase 70% na possibilidade de uma reeleição e ele tem 40 e poucos anos. Então ele finaliza todas as obras estruturantes que ele está fazendo, inclusive aquela travessia de Santos para Guarujá, que é uma obra... Mais de 2 bilhões de investimentos. Que é uma obra maravilhosa que vai terminar daqui 3, 4 anos. Então ele vai ter umas entregas e vai cacifar ele para 2030 ele ser o candidato. Eu acho que a palavra-chave é essa, ele vai ter mais entregas do que agora. Sim. Então eu faço uma análise nesse sentido. Então eu vejo que o Brasil está vivendo num momento que não é bom para ninguém. Não é bom para a direita e não é bom para a esquerda. Essa polarização, essa briga não constrói nada. Como você disse, tem programas sociais, mas não está chegando a comida direito na mesa das pessoas. Então, o que nós precisamos? De gente que tenha equilíbrio, que atenda demandas da direita, atenda demandas da esquerda e que o país cresça, o país desenvolva. É isso que nós precisamos. Precisamos de gerar riqueza, de oportunidades. Eu tive semana passada numa palestra lá em Pirenópolis, o cara trouxe uns números muito interessantes. Os Estados Unidos... no último ano, houve um decréscimo de mais de 40% do fluxo de turismo lá. E o Brasil cresceu, foi o país que mais recebeu visitantes do mundo. Então, a gente tem um país continental, nós temos belezas naturais, cultura, história, tanta coisa, que nós não podemos ficar dentro dessa polarização. Nós temos que achar um caminho. Esse tanto de partido, não tem 30 ideologias no país. Tem essa necessidade desse tanto de partido foi político. Agora o partido Ação, não, como é que é? Do MBL. É o 30º partido. Entendeu? Não tem essa quantidade de ideologia. Então a gente precisa de ter mais maturidade e resolver demandas que são muito importantes para a sociedade. O povo quer gente que resolve. As pessoas não querem mais briga política. Claro que tem algumas pessoas que são muito direitistas, outros são muito esquerdistas. Tem um dado interessante, Nivaldo, que eu já vi estudos, tanto no ponto de vista sociológico quanto comportamental, que mostra que tem 15% bolsonarista, 15% petista, e tem 58% que não quer nenhum nem outro. Então, é um contingente infinitamente maior, considerando que você tem mais de quase 158 milhões de eleitores. Até aí 20% aí de abstenção, enfim. Mas, de qualquer maneira, é um contingente considerável que está buscando isso que você está dizendo, o equilíbrio. Está buscando o equilíbrio. É o que você colocou.
Olha para você ver. Você tem 15% aqui, que é de um lado, 15% de outro. Deu 30%. Então, nós temos 70% que está sendo manipulado por 30%. Exatamente. Essa é a conta. Aquele que não votou em ninguém, que é a abstenção, ele tem que entrar dentro dessa questão para ajudar a resolver essa demanda. Então, nós temos aí, vamos botar um número redondo, 150 milhões de eleitores. Então, a gente tem aí, 150, você tem 30%, de 150 vai dar o quê? 45 milhões. Nós temos 105 milhões que está refém de uma minoria. E é uma minoria que grita alto. E acaba que isso faz com que aquelas pessoas que ficam no meio do caminho definem, às vezes, por uma coisa que não é o melhor. Essa minoria que domina, inclusive, a mídia, domina porque eles criam um monopólio da informação, tanto positiva quanto negativa. É o que eu estou dizendo. Então, o que precisa de fazer, o que é? As pessoas abrir a mente e falar, olha, chega, nós queremos um caminho que vá... Mas eu vou fazer uma provocação aqui, Nivaldo. Você não acha que isso depende muito de ter uma liderança para poder fazer isso? Sim, claro que tem que ter. Hoje nós somos carentes de líderes confiáveis. Por quê? Tem 30 partidos. Então, fragmentou demais. Não dá... Fragmentou demais. Aliás, o cidadão hoje nem dá importância pelo não partido. Identifica, não identifica. É impossível ele... você não identifica. Ele vota mais na pessoa. Quando você tem, igual o PSDB hoje, eu vejo que com a chegada do Ciro Gomes no partido, o Ciro é um cara que toda pesquisa tem 9%, 10%, 12%. Então, ele é uma pessoa que, de repente, ele pode... entrar dentro de um processo. Sem dúvida, ele é uma conquista considerável, eu avalio assim. E um homem inteligente, tem capacidade. Eu vejo ele assim, em certos momentos ele é um pouco, exagera um pouquinho. Desagregador. Ele não precisa de entrar em algumas pautas e acaba que entra. Ele entra muita bola dividida. E às vezes até é por isso que ele tem esses 12% aí de intenção. Mas eu vejo que ele é um cara que pode contribuir com esse processo, né? Ele, quanto tantos outros, foi convidado também o ex-presidente Michel Temer para poder assumir, né, e de repente ser até um candidato. Nós temos 11 meses pela frente, né, Nivaldo? Eu vejo o seguinte, Brasília, nesse momento agora, a gente tem muitas conversas que não... Às vezes você tem muita frase de efeito. O Kassab solta a frase, o republicano solta outras. Então, o que eles estão? Se ajeitando para ver quem é que vai ter mais poder de articulação para aglutinar a partir de abril do ano que vem. Até lá é só, como se diz, balão de ensaio e fase de efeitos. Ou seja, estamos apalpando para achar o tempo todo. Qual o melhor caminho para mim? Entendeu? A preocupação não está, nesse momento, muitos líderes estão preocupados com o partido dele, não é com o país, não é com resolver segurança, infraestrutura, moradia, que é um déficit altíssimo no país. Então a gente acaba, como você disse, a gente tem o seu orçamento engessado. E você acaba que não tem condições de você programar investimentos diretos. Então você fica meio refém disso aí. A gente precisa de sair disso, porque só assim o Brasil é o celeiro do mundo. O país nosso é muito rico, é maravilhoso. Então, falta nós. E aí eu saio de fora de prefeito e passo a ser um cidadão. Nós precisamos de unir para o país. Ter a paixão que você tem, às vezes, pelo Goiás, pelo Vila, pelo Flamengo, pelo Corinthians, pelo Palmeiras, pelo Fluminense, que é o meu time. Então, essa paixão que, às vezes, você leva para o futebol e, na hora da vida real, você não tem essa mesma paixão que você tem para um time de futebol. Então, a gente precisa ter essa segunda pele. A bandeira é nossa, não é de um partido, não é do outro partido. Então, é todo mundo irmanado para construir e fazer dessa nação a nação mais forte. Nós somos a quinta economia do mundo. Nós não podemos brincar de fazer política. Então, a responsabilidade é muito grande. Bom, chegamos aí ao nosso final de entrevista, hoje batendo um papo aqui com o prefeito Nivaldo Melo, do PSDB, prefeito de Pirenópolis, a cidade turística. Como eu disse no início dessa entrevista, ele contou para a gente quais são os seus modestos, pequenininho, porque ele tinha muita coisa para contar, mas infelizmente o tempo curto. Mas ele
vai voltar aqui mais vezes para falar sobre os avanços de Pirenópolis. Nivaldo, mais uma vez, agradecido aí por esse bate-papo. Espero que todos gostem da entrevista e aproveitem e compareçam sempre em Pirenópolis, uma cidade acolhedora. Quero agradecer o Wilson, né, pelo carinho, pela maneira carinhosa que você recebeu a cidade de Pirenópolis. E quero aproveitar esse espaço para agradecer o Hoje, por estar cedendo aqui essa oportunidade de a gente estar conversando, batendo um papo, né, aberto, tranquilo, transparente, sem paixão nem A nem B. Nós estamos falando de Pirenópolis, de Goiás, do Brasil, sem atacar ninguém, precisamos de propostas que vai atender as pessoas que mais necessitam do governo. E quero aproveitar também para agradecer todos os internautas que acompanhou, a minha equipe que está aqui comigo, a Gláucia, o Maico, o João, de estar nos acompanhando. E para finalizar, eu quero convidar, né, você que nos acompanha, que ainda não teve a oportunidade de conhecer o Natal do Cerrado. O Natal do Cerrado, a gente está fazendo essa campanha, começamos tem pouco tempo, era o Natal Luz, então nós estamos mudando. Por que Natal do Cerrado? Para chamar a atenção do segundo maior bioma e mais importante que nós temos, que é o Cerrado. Queremos resgatar o catira, os presépios, as rezas, cantorias, coisa nossa, raiz de Goiás, do coração do Brasil. Então é para isso que a gente está fazendo o Natal do Cerrado. Nesse mundo tão turbulento às vezes, então a gente quer colorir a nossa cidade, iluminar a nossa cidade, que essas luzes possam iluminar a mente das pessoas, que possamos viver com mais paz, com mais amor, com mais fraternidade, que o Natal não seja só esse período, que o Natal seja os 365 dias do ano, que a gente possa viver com paz, com paixão, cada um exercendo a sua profissão, cada um exercendo a sua religião, cada um tendo aí buscando o seu espaço, mas com respeito e, sobretudo, com muito amor ao próximo. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus e ao nosso próximo. Então a gente tem que ter isso. E nesse período a gente quer fazer desse Natal uma referência do Centro-Oeste brasileiro, com apresentações culturais, trazendo essa pegada daquilo, né, que você vivenciou com o seu avô lá atrás, esse resgate da história. As pessoas buscam essa experiência para o território. Então eu quero receber vocês em Pirenópolis, vai ficar aí o mês de novembro, começamos em outubro, né? Outubro, novembro, dezembro e parte de janeiro. A gente fez um Natal mais extenso, porque aí cabe em todos os bolsos e cabe para todas as pessoas. Quer ver, a pessoa não pode ir em dezembro, ela vai em outubro, vai em novembro, vai em janeiro. Então você tem a oportunidade de ver a cidade ainda mais bela, mais iluminada, e que Deus seja louvado na vida do Wilson, de todos aqui dessa edição do Jornal Hoje. Nós acreditamos muito naquele que é o Salvador do mundo. E nós sabemos que ele tem um carinho especial pelo nosso país. E com certeza ele estará colocando, porque a palavra de Deus fala que todas as autoridades são constituídas pelo Pai. Aquelas que estão no governo e aquelas que estão em eminência de vir. Que venha aquilo que vá realmente atender a demanda da nossa população. Que Deus seja louvado na sua vida, na vida de todos os ouvintes, todos os participantes. Você, amigo, que sempre nos acompanha no momento político, nos honra com a sua audiência. Até uma próxima oportunidade. Fui.